A bibliografia que eu recomendo para vocês é uma bibliografia que é fácil de consultar, é o livro Decifrando a Terra, que tem 2 ou 3 exemplos, né, na biblioteca do Instituto do Mar. Então, quando a gente puder ter as aulas práticas, né, eu posso mostrar onde vocês podem ver esse livro. E também tem o livro Para Entender a Terra. Vocês vão ver que várias figuras que eu coloquei aqui vieram desse livro. E eu acho que ele não tem na biblioteca, mas nós temos 2 exemplares no laboratório de geologia que fica também lá no Instituto do Mar. Então, quando, se Deus quiser, a gente conseguir voltar às aulas presenciais e a gente puder ter um contato mais próximo e a gente puder também fazer uma aula, então eu posso mostrar esse livro também, tá? Bom, de uma forma geral, a geologia é uma ciência colocada na área de exatas, mas muitas das coisas, né, que a geologia utiliza está relacionada às ciências naturais. Então, muitas evidências a gente consegue obter observando na natureza como que as rochas ocorrem, qual a relação das rochas entre si, né? E pegando as rochas e realizando experimentos principalmente da área da geologia. São feitos diversos experimentos, né? Então, a partir de uma hipótese, nós utilizamos a observação feita em trabalhos de campo, né? Por métodos diretos ou indiretos, a gente faz toda essa análise de como ocorreu toda a evolução da Terra, ok? Então, para explicar antes sobre a divisão interna da Terra, eu vou falar um pouquinho, ou a formação, né, dos relevos da Terra, ou do Brasil, eu tenho que explicar um pouquinho o que são as placas litosféricas. As placas litosféricas são segmentos da crosta, segmentos da litosfera, né, que têm movimentos independentes e contrários entre si. Então, aqui, a região do continente sul-americano e a região do continente africano, eles um dia, há 120 milhões de anos mais ou menos atrás, eles estavam juntos. E por movimentos, né, que a Terra começou a ter, que um segmento da Terra, né, a parte mais superior, começou a ter esse movimento, fez com que esses 2 continentes se separassem. Esse movimento e essa dinâmica que a Terra vem tendo desde a sua origem, há cerca de 6 bilhões de anos atrás, chama-se tectônica de placas, é a teoria de tectônica de placas. E muitas coisas evidenciam que ela existe, né? Então, há cerca de 120 milhões de anos, nós estamos nos afastando, né, com uma velocidade de 2 centímetros por ano, mais ou menos, da placa da placa africana, né? Então, essa imagem mais geral mostra como que as placas na Terra estão divididas. Cada uma tem um nome e cada uma é dividida em função do quê? Em função do movimento relativo que uma tem em função da outra, ok? Então, por exemplo, todo esse segmento aqui está andando, mas ele está andando de encontro a essa outra placa, ele está se afastando dessa outra placa de Nazca, e está tendo movimento, né, em relação a essa outra placa. Se vocês verem aqui, né, os segmentos, a divisão das placas, né, e os continentes, vocês vão ter uma ideia de como temos continentes no interior de placas, e aí são continentes livres de grandes terremotos, e como nós temos outros que estão no limite das placas. E aí o que acontece? Lembre-se, eu estou movimentando um grande volume de rochas. Então o que acontece nesses locais? Terremotos. Por isso que essa região aqui do Pacífico é uma região cheia de terremotos. Por isso que essa região aqui do Chile, né, Argentina, sul da Argentina, é cheia de terremotos. Por isso que essa região aqui de San Andrés, da Califórnia, a falha de San Andrés, é cheia de terremotos.
por causa que esse movimento, que às vezes é centimétrico, de deslocamento de grandes corpos de rochas, gera uma tensão tão grande que quando ele consegue finalmente se movimentar, é onde gera esse terremoto. E aí toda a crosta terrestre sente essa vibração, ok? Então todos os terremotos existentes na Terra são provocados pela movimentação das placas tectônicas. Bom, e a estrutura interna da Terra, como que ela se divide? Ela tem duas formas da gente dividir. Ela tem, se a gente considerar a composição das camadas, né? A composição das camadas de rocha, porque tudo isso aqui é rocha, tá, pessoal? Aí vocês vão falar para mim, poxa, professora, mas não tem lava lá embaixo? É como se fosse lava, mas não é lava, são rochas. Então, a temperatura e a pressão, né, conforme você vai vindo, né, para o interior do globo terrestre, ela começa a aumentar tanto que o comportamento das rochas nessa pressão e temperatura é como se fosse um comportamento plástico. Por isso que a gente tem uma impressão de que tá tudo mole lá embaixo, é tudo plástico, é tudo lava, mas não, são rochas, né, que se movimentam de forma diferente com as rochas daqui da crosta. Só que se eu tirar uma rocha daqui e ela sair aqui na superfície, ela vai ser tão dura quanto as outras rochas que a gente tem na superfície, tá? O que separa essa divisão dessa divisão? Essa divisão é uma divisão composicional, quer dizer, as rochas que possuem minerais são tem um conjunto de minerais diferente dessa porção e dessa porção. Agora, por que essa outra divisão? Aí vocês vão ver, olha, professora, tem a litosfera aqui, né? Você falou lá atrás que são as placas litosféricas que fazem a deriva dos continentes, né? Que fazem os continentes se movimentar ao longo do tempo geológico. Essa outra divisão é como que o conjunto de rochas, né? Aí ele engloba mais de um tipo de divisão aqui, como que o conjunto de rochas se comporta com os esforços físicos que essa pressão e essa temperatura e tudo que compõe dentro se comporta, tá? Primeiro a gente vai falar dessa primeira parte, tá? Então, vamos se preocupar só com a divisão, por enquanto, composicional de cada camada do interior da Terra. Então, como eu falei, essa composição é a composição das rochas. Essa divisão dessas rochas é separada primeiro em crosta continental, crosta oceânica, ok? Que elas são lateralmente entre si, tá? Manto e núcleo. Cada uma tem uma variação de espessura média bastante diferente em relação à outra. Então, vamos ver. Ah, sim, só um adendo. Aqui é só um adendo, tá, pessoal? Muitos não sabem do que a rocha é feita. Então, as rochas, qualquer tipo de rocha, são feitas por um conjunto de minerais. E o que é um mineral, pessoal? Sabe aquele cristal de quartzo ou cristal de pirita que vocês encontram, né, para comprar, etc. Aquilo são minerais, né? De uma forma geral, até hoje se conhecem mais de 3.500 minerais, sendo que 12 são os mais conhecidos que ocorrem na superfície da Terra, tá? Mas todo esse conjunto de minerais perfazem as rochas que compõem o globo terrestre, ok? Então, só tendo um exemplo, se você for até a sua pia da cozinha ou sua pia do banheiro, você vai ver que ela é colorida muitas vezes, né? E aí tem uma parte que é branca, uma parte que é bege, outra parte que é preta. Cada uma dessa coloração é um tipo de mineral diferente, ok? E o mineral é feito por ligação química, né, inorgânica de átomos. No caso, o quartzo, né, que é o mais conhecido, que vocês conhecem, é feita por átomos de sílica e 2 de oxigênio. Então, cada uma tem, vamos dizer assim, o seu DNA químico, a sua composição química, né? E essa composição química é que vai me dar um mineral, e esse conjunto de minerais
é que vai me dar o tipo de rocha, que vai compor as diferentes camadas, as diferentes estruturas da Terra, ok? Aqui só mais um adendo para vocês verem do que é feito o mineral. Como que ocorre a ligação iônica, por exemplo, esse aqui é um mineral de cloreto de sódio, sal de cozinha mesmo, né? Onde a gente tem um átomo de sódio, um cátion de sódio, circundado por 6 de cloro, tá? E aí, não é à toa, essa organização química que ele se organiza para se formar é o que faz exatamente o formato cúbico do sal de cozinha, tá? Então, aqueles cristais bonitos de quartzo que vocês encontram para comprar, eles não são lapidados, eles crescem daquela forma. Por quê? A organização, no caso, né, que eu expliquei aqui atrás para vocês, do silício e do oxigênio, eles fazem esse mineral crescer naturalmente com esse formato, tá? Mas isso é só um adendo para vocês entenderem o que é um mineral, do que ele é feito, como que ele muda e como que ele compõe, no total, uma rocha que vai compor, principalmente, a, a crosta continental, crosta oceânica, manto e núcleo, ok? Então, vamos começar com a crosta continental. Então, a crosta, ela se divide em crosta continental, que é essa parte verde mais espessa, e crosta oceânica, ok? Poxa, professora, por que a crosta continental é mais espessa? Quer dizer, tem uma altura maior, ela chega a uma espessura mais ou menos de 100 quilômetros de espessura, enquanto a crosta oceânica é mais fina, chega, sei lá, a 5, 60 quilômetros, a gente vai ver mais para frente, de espessura. Por quê? Porque a crosta oceânica, ela tem um tempo de vida. Ela tem, no máximo, cerca de 180 milhões de anos. Enquanto a crosta continental, desde que ela foi gerada, é de muito difícil ela ser destruída. Então, a parte da crosta continental que foi medida, que foi datada até hoje, está em torno de 4,6 bilhões de anos. Então, vamos ver a crosta oceânica. A crosta oceânica é esse segmento aqui mais fino, né? E ele tem uma densidade maior, né? Os minerais que compõem ele são minerais em que possuem principalmente átomos de ferro e magnésio, tá? Isso torna a crosta oceânica mais grossa. Lembra que eu falei que composicionalmente as camadas são diferentes? Por conta dos minerais que compõem as rochas. E ele, por conta dessa densidade, ele chega uma hora que ele volta para o manto, é fundido e ele é destruído. E ele tem uma vida útil de até 180 milhões de anos, médio, tá? Enquanto a crosta continental, que os minerais são principalmente constituídos por átomos de alumínio, sílica, né? Ele é mais espesso e é menos denso. Mais denso, crosta oceânica, menos denso, crosta continental. Então, a crosta oceânica ela tem, em média, de 3 a 3,3 gramas por centímetro cúbico, relativamente, muito mais jovem, né, que as crostas continentais, e predominam rochas ígneas, e espessura, em média, de 5 quilômetros, né? Já a crosta continental, né? Então, essa aqui, vamos separar para vocês, a crosta continental. Ela tem uma composição de rochas, né? Vários tipos de rochas muito mais diferentes do que a crosta aqui oceânica, né? Os minerais que, apesar dela ser mais espessa, né? Chegando a 100 quilômetros de espessuras em alguns locais, né? Assim, tá aqui, de 10 a 70, mas tem pouquíssimos locais que ela chega a 100. Ela é menos densa. Por conta da composição mineralógica das rochas, por causa dos tipos de minerais que as rochas que elas possuem. Então, é muito difícil ela voltar para o manto.
ela não volta para o manto, ela não chega a se fundir de novo no manto, só a crosta oceânica ela volta. Ó, a Júlia perguntou, como assim se fundir no manto? Porque é assim, lembra que eu falei que as placas tectônicas, elas estão indo de encontro uma com a outra, né? E elas estão indo de encontro uma com a outra por quê? Porque, por exemplo, nós podemos ter uma placa continental de encontro com uma placa oceânica, ok? A gente vai ver mais para frente quais os tipos que tem. Lembra que eu falei que essa placa oceânica, ela é tão mais densa que a placa continental, que chega uma hora que ela não aguenta mais, ela volta, ela afunda de novo, quando ela tem mais ou menos 180 milhões de anos, tá? Essa alta densidade que a placa tem, ela volta para o manto. Quando ela entra no manto, né? Então, digamos aqui que essa placa oceânica, né? Ela está voltando aqui para o manto. Quando ela entra no manto, ela encontra pressões e temperaturas muito altas. E essa pressão, ela, vamos dizer assim, desculpa, essa temperatura alta, ela desestabiliza as ligações iônicas, né? Dos minerais que compõem a rocha. Então, a rocha é dissolvida de novo. Ela entra num outro formato de rocha, ela é fundida. Então, ela chega aqui, ela está aqui na superfície. Ela entra para dentro do manto com água. Essa água, toda a água, quando é submetida a altas temperaturas, ela evapora, ela tenta evaporar, ela sai, ela funde. Então, ela chega a fundir um pouco da rocha que tem aqui e sobe. Quando ela sobe, ela encontra quem? A crosta continental. Então, ela está aqui, ó. Vamos desenhar aqui. Crosta oceânica voltando para o manto, porque está muito densa, indo de encontro a uma crosta continental. E aí ela está hidratada. Essa água, junto com parte dos minerais dessa rocha, funde, e quando ela funde, ela fica com uma densidade menor. Com uma densidade menor, ela tende a subir. Ela tende a subir, ela se instala onde? Na crosta continental. Então, ou ela sobe e para na crosta continental, que são as rochas ígneas, ou ela continua subindo até encontrar um caminho e sair como? Na forma de vulcão. Não é à toa, por exemplo, que nesse encontro aqui atrás, entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, então vamos fazer aqui a placa de Nazca e a placa sul-americana. Não é à toa que ao longo da Argentina e do Chile, etc., temos vulcões. Ao longo dessa placa toda, nós temos o quê? Uma parte da placa de Nazca e que entra, volta para o manto hidratada, funde, sai esse material menos denso e se instala na crosta continental e outra parte sai na forma de vulcão. Claro que todo esse processo é muito lento. Ele está aqui, sei lá, por volta de 100 milhões de anos acontecendo, né? Eu estou contando, né, numa velocidade mais rápida para vocês. Então, a cada vulcão, né, que entra em erupção, entra em atividade, é por conta desse processo. Só que é um processo lento, geológico. Tudo que está exposto na crosta terrestre, então, isso é bem legal, por quê? Porque vocês vão ter uma aula sobre intemperismo. Tudo que está hoje exposto na crosta terrestre, não sei se vocês repararam, está sendo desagregado, está sendo erodido. Então, por exemplo, nós temos, né, tudo exposto, a chuva, o vento desgastam a rocha, e essa rocha desgastada, se ela passa um rio e leva esses fragmentos, né, para os locais mais baixos, ok? E essa figura que vocês estão vendo aqui, né, é uma figura que representa, né, a sedimentação que nós temos pela erosão, transporte e deposição na bacia sedimentar, tá? É uma representação bem modelo, bem tosco, que a gente vai ter uma aula sobre isso, de intemperismo, e depois uma aula sobre terrenos sedimentares, tá? Então, todo local que tem aqui
sendo erodido e o sedimento, né, levado pelo rio, né, que o rio carrega pedra, carrega areia, etc, né, e eles fica, né, acumulado são as rochas sedimentares. Ó, professora, Oi. perguntaram assim, ó. Então, é por isso que existe areia preta? Quando existe areia preta, é porque o mineral da rocha que foi erodido eram minerais pretos. Então, a cor da areia, ela está refletindo o tipo de mineral que compunha a rocha. Então, essa, por exemplo, essa areia preta, por exemplo, de Guarapari, né? Não, Guarapari, né? No Espírito Santo. Então, a rocha que ela erodiu tinha esses minerais pretos. Se você vai para Cuba, por exemplo, você vai ver restos de conchas. Então, a rocha que ela erodiu eram rochas feitas por restos de conchas. Então, tudo depende da rocha que está sendo desgastada, erodida, intemperizada, ok? E porque cada mineral também, como vocês podem ver, tem a sua cor também. Essa é uma das características. Opa, vou para cima. Vocês veem aqui, nós temos um mineral alaranjado, um mineral pretinho e um mineral translúcido, né? Transparente. Então, isso também é característica da composição química que forma esses minerais. Quer dizer, se você erodir essa rocha e ele virar areia, então você vai ter na areia da sua praia, né? Por exemplo, minerais pretinhos, minerais branquinhos e minerais bege. Então, crosta continental, foi a última coisa que nós falamos. Ela composta varia, né? De 10 a 70 quilômetros de espessura, podendo chegar em poucos locais até 100 quilômetros de espessura, enquanto a crosta oceânica, mais densa, que é a que consegue voltar para o manto e ser fundida de novo, de 5 a 7 quilômetros. Crosta continental. Lembra que eu falei lá atrás para vocês? A crosta oceânica tem uma densidade média variando de 3 a 3,3 gramas por centímetro cúbico. A crosta continental, apesar de mais espessa, ela nunca volta para o manto, porque ela tem uma densidade bem menor que a oceânica. Ela tem uma densidade variando, as rochas, né, de 2,5 a 2,9 gramas por centímetro cúbico. O mineral mais antigo, né, que pôde ser datado, foi datado em 4,6 bilhões de anos. Enquanto a rocha da crosta oceânica é feita principalmente por rocha ígnea, né, quase que totalmente por rocha ígnea, a rocha, a rocha da crosta continental, as rochas da crosta continental, é uma miscelânea de vários tipos de rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. E a gente vai explicar numa aula só para vocês o que significam essas rochas e o que diferencia elas, tá? Então, beleza. Falando um pouquinho da crosta, as coisas mais essenciais, agora a gente entra no manto, que composicionalmente também é diferente, né? Ela tem uma espessura muito maior, quer dizer, ao longo desse trecho, né, vai enriquecendo em rochas ricas em ferro e magnésio, lembra que eu falei lá atrás para vocês? Em átomos de ferro e magnésio, não tão perceptíveis aqui nas rochas que estão na crosta, nas duas crostas, e ela varia de um local chamado de descontinuidade de morro até de Mohorovic, eu vou falar um pouquinho para vocês, e ela vai até 2.900 quilômetros, né, em profundidade. Então, tudo isso é o manto. Essas rochas, né, que têm muito mais átomos de ferro e magnésio, elas têm uma densidade ainda maior que as rochas da crosta oceânica, que variam de 3,25 a 3,4 gramas por centímetro cúbico, tá? O raio total da Terra está aqui, né, acho que dá para enxergar, 6.396 quilômetros, média, né, porque a Terra não é tão redonda, né, ela é meio ovalada. Como eu falei, as rochas que compõem o manto são rochas compostas por minerais que têm átomos, principalmente de ferro e magnésio. Isso torna ainda mais denso ainda essa porção. Pobres em sílica, né, a sílica vai sumindo aqui, e de alumínio, né, que se concentram principalmente aqui na crosta continental.
E ainda com o aumento da profundidade, né, no manto, nós temos ainda o aumento de da concentração de minerais de óxidos. Essa descontinuidade de morro, né, é uma descontinuidade importante, né, que separa a base da crosta oceânica, a base da crosta continental com a superfície do manto, tá? É uma descontinuidade importante que é notada por várias análises de rochas, né, que a gente faz de forma indireta, de forma geofísica, tá? Bom, e o núcleo? O núcleo começa na profundidade de 2.900 metros e vai até 6.390, desculpa, quilômetros, e vai até 6.396 quilômetros. Então, tudo isso é o núcleo. Lembra que eu falei composicionalmente, né? Essa é a divisão crosta, manto, núcleo, né? Esse núcleo, composicionalmente, é rico em ligas de ferro e níquel, quer dizer, densidade maior ainda, e alto conteúdo de elementos do grupo da platina. Então, o outro tipo de divisão, ele leva aquelas divisões, só que ele separa o núcleo externo do núcleo interno, né, na mesma profundidade, e ele separa em litosfera, astenosfera e mesosfera. Como que o pessoal reconheceu essa divisão? Lembra que eu falei lá atrás do terremoto com Professora, vocês? Oi. perguntaram se o núcleo é compacto. Então, isso que eu vou falar. O núcleo, né, composicionalmente, na divisão composicional, ele, né, tem mais ou menos essas composições de rochas, mas compacto que você disse é sólido, né? Então, tudo, crosta é sólida, litosfera é sólida, senosfera é sólida, mesosfera é sólida, núcleo interno é sólido, núcleo externo, líquido, ok? Então, tudo é rocha, mas a rocha aqui no núcleo externo, ela está líquida. Como eu sei disso? Porque tem determinados dados que são obtidos por conta dos terremotos. O que os cientistas fazem? Eles são muito espertos. Eles instalam no globo terrestre sensores de monitoramento do terremoto. O terremoto, ele é sentido, lembra que eu falei lá atrás para vocês? Quando a gente tem o encontro de duas placas, essas duas placas, o encontro ou a separação, essas duas placas, elas ficam sob tensão por um grande tempo, quando elas têm finalmente o limite dessa tensão, aí gera o terremoto. E o terremoto, o que ele faz? Então, digamos que a gente tem aqui uma placa litosférica indo de encontro com a placa continental, tá? Esse esforço, né, porque são duas placas, né, tentando vencer o movimento de uma que está tentando descer e outra que está impedindo essa descida. Quando ele gera um grande campo de esforço aqui e essa aqui consegue se movimentar, gera o terremoto. Quando gera o terremoto, você imagina você batendo com o martelo na parede, né? Digamos que você está no quarto, você não está ouvindo o seu irmão martelar a parede, e você ouve a martelada na parede, você não está vendo. Só que, por que você ouviu? Porque o som, o esforço que o martelo gerou na parede, ele gera uma propagação desse esforço ao longo dos átomos que compõem a parede. Essa é uma propagação da onda, né, do esforço, né, que o martelo gerou quando ele teve o contato com a parede. E essa propagação, aí você ouve esse som, né, dessa propagação no seu quarto. É o que a gente chama, por exemplo, de som estrutural. Então, quando está tendo no seu prédio, por exemplo, uma reforma, você escuta muito mais as marteladas do que os caras falando. Porque a velocidade de propagação no ar é muito mais devagar e às vezes não atravessa, né, os meios físicos do que a propagação do som em sólidos. Como a Terra, né, é sólida, né, é rocha, o interior da Terra, então quando você gera o terremoto aqui, então ele começa a se propagar. E ele faz essa ida e depois volta, que é capturada por esses sensores sísmicos.
E aí, por conta do comportamento, de como essa onda se comportou, como foi a velocidade dela ao longo da profundidade, né, ao longo do interior da Terra, é que se estabeleceu essas divisões, deixa eu marcar aqui, de litosfera, astenosfera, mesosfera e núcleo externo, núcleo interno. Entenderam, pessoal? E aí, como é que se soube que tudo é sólido aqui e essa parte do núcleo externo é líquido? Porque essa onda aqui, que é a onda P, é a onda primária, então, quando a onda começa a propagar, eu não sei se vocês já tiveram propagação de onda na física. Quando você emite um pulso sonoro e esse pulso ele começa a propagar no meio físico, ele tem duas ondas que se propagam. Tem a onda rápida, que é a onda primária, e uma onda que vem depois, que é a onda secundária. A onda primária, ela não se propaga no líquido, a onda secundária sim. E aí, nessa onda, né, que vem primeiro se propagando primária, ela vem, e aí eles registram essa velocidade. Chega aqui, ela não existe, mas chega aqui, ela é identificada. Por quê? Professora, você não falou que a onda primária não se propaga, só se propaga a secundária? Então, por que você encontra a onda primária aqui também? Porque toda onda primária vira secundária um dia na vida e toda onda secundária vira primária um dia na vida. Isso aí, talvez, se vocês não tiverem na física, eu posso tentar. Eu não sei se cai no Enem, propagação de ondas, mas se cair, eu posso tentar dar uma aula sobre isso para vocês, se vocês quiserem. Então, por conta do comportamento da propagação da onda sísmica, que consegue atravessar todo o globo terrestre e parar do outro lado num sismo, num sensor sísmico instalado pelo homem, eles registram essas ondas. Tudo isso, por isso que tem vários sensores sísmicos espalhados pelo mundo e todos são interligados. E todas as informações são depois divididas pelos cientistas. Por quê? Porque essa onda pode se propagar forte aqui nessa região, sei lá, do Brasil, e não se propagar forte lá na China. E aí, outro sismo lá perto, né, do sensor da China pode se propagar forte e aqui no Brasil não se propagar, mas depois eles trocam todas as informações para refinar toda essa divisão. Com a ajuda dos terremotos, os geólogos, principalmente geofísicos, conseguiram fazer uma outra divisão da Terra, que é a divisão da placa litosférica, que ela pega todas as duas crostas e mais uma parte do manto superior, a astenosfera, que é a outra parte do manto superior, e a mesosfera, que é o restante do manto, que coincide, né, com a divisão composicional, vai até 2.900 quilômetros. Então, a litosfera também é uma parte mais rígida, que ela tem um outro comportamento, fragmentada. Aí sim, as placas tectônicas estão segmentadas na porção litosférica. Por quê? Porque o movimento das placas, ela vai ter aqui a placa litosférica, né? Então ela pega tanto essa parte da crosta continental, quanto a crosta oceânica, quanto a partezinha superior do manto, né? Aqui divisão composicional, aqui divisão de comportamento geológico das rochas. Litosfera, astenosfera, mesosfera, aqui não está escrito mesosfera, né? Núcleo externo, núcleo interno, ok? E as profundidades médias. Esse conjunto aqui da parte superior do manto com as duas crostas se movimenta junto. Porque a placa litosférica é que está se movimentando sobre o manto. Então chegamos finalmente à tectônica de placas.